Buenas, amigos e amigas do AgroConnection. Hoje nós estamos juntos, né, Alexandre? Finalmente, né? Para quem achou que a gente estava atrasado, que não ia fazer, a gente prometeu e está cumprindo. Promessa é dívida e aqui a gente está para dar início ao segundo ano de uma parceria de sucesso com o AgroConnection e a RTC lá do nosso querido Rio Grande do Sul. Junto com eles a gente consegue viajar pelos Estados Unidos, levar informação para você direto do campo. A gente não se programa muito, né? Porque o legal são as surpresas e a gente vê nessa estrada lavoura com alta tecnologia, baixa tecnologia, soja, milho, planta daninha, a gente vê de tudo. E isso que é o Na Estrada com AgroConnection e RTC, mais uma vez, direto aqui dos Estados Unidos, né, Alexandre? É isso aí, a gente está bem animado então com o Crop Tour 2022. Ano passado a gente trouxe muita informação bacana, né? Tá disponível para todos vocês assistirem. A ideia é seguir um formato relativamente semelhante, né? Obviamente que a gente vai melhorar em alguns aspectos e um deles nada melhor do que começar aqui, né? Pelo Nebraska, nossa primeira parada no estado vermelho aqui, né? Do Nebraska. E vamos falar então, começando pelo milho então, Carlos? Pode ser. O que tu me diz? Bom, primeiro eu vou dizer que, né, um ano que a gente vai focar bastante em soja e milho. Nós vamos evitar falar de futebol, não é um ano bom para mim estar falando de futebol. O cara já tá de vermelho aqui do meu lado, me enchendo o saco, não é fácil, né? É verdade. Mas é isso aí. Bom, a gente vai começar, a gente está aqui no estado de Nebraska, então, falando sobre milho. Depois a gente já vai para soja, nós continuamos nossa estrada. Você que está olhando esse vídeo aqui já não perde os próximos, porque nós vamos passar no Missouri, nós vamos passar em Iowa e nós vamos finalizar esse tour lá no Kansas. Então, começando com o lado mais oeste do Corn Belt. Falando de milho, para quem não nos acompanhou no ano passado, padrão americano, 76 centímetros ou as 30 polegadas, né? É o que a gente normalmente vai enxergar por aqui. Em relação aos estágios vegetativos, né? O milho teve milho replantado, né, Alexandre? Tem milho que já está pendoando, tem milho que está mais atrasado, está lá nos V ainda. E você vê aí em algumas fotos, né? A gente na estrada enxerga, a gente não consegue parar em todo lugar, mas você pode acompanhar aqui por outras fotos. E aqui onde a gente está, o milho em R1 nesse momento, né? E o Alexandre, completa para nós aí fala sobre o milho. Perfeito, Carlos. Acho que tu fez um resumo bem do que está sendo o estado de Nebraska, né? A gente tem a oportunidade de viajar bastante por aqui, né? Eu resido no Nebraska. E a gente vê essa diferença natural entre o oeste do estado, o leste do estado. Hoje a gente está mais aqui na parte leste. Mas o que a gente vê de diferente em relação ao ano passado para o estado de Nebraska? Primeiro que as condições de lavoura, né, que a gente vem reportando também nos nossos vídeos semanais, são piores, não dá para dizer que são muito piores, mas são relativamente um pouquinho pior que o ano passado por causa de alguns eventos de tempestade que nós tivemos no estado, né, e aí eu falo de granizo, vento, né. Para quem teve a oportunidade de viajar esse ano, como aquele grupo de brasileiros que nos visitou, viu pivôs virados, então é uma dor de cabeça aí que as empresas que fabricam os pivôs vão ter que, né, dar esse customer service para os produtores. Tá na chuva para se molhar, né? Não Exato. tem muito o que fazer. Exatamente. Ainda mais aqui, né, no meio oeste, a coisa que mais tem aqui é vento, né? É vento. Nós estamos aqui numa região de muitos ventos. Mas, pessoal, dando um update então para vocês, atualizando a situação do milho, a gente está, obviamente, viajando pelo estado e vendo muito milho pendoado, como o Carlos falou. É um momento bem crítico para a cultura do milho, como a maioria de vocês sabem. A gente vai mostrar umas imagens aqui, mas a gente já tem o cabelo do milho, né, as estigmas aparecendo. Aparentemente uma boa sincronia com o pendão, né? A gente já vê pólen na área aqui que a gente parou. Mas também a gente vê muita área, Carlos, que não tem pendoamento, né, que está atrasado em virtude de replantios que a gente não consegue ainda quantificar, não temos dados oficiais, então a gente não reporta se não é oficial. Lógico que, né, a gente fala do que a gente vê no campo, mas a gente quer dar o dado, quando vai falar de dado, o dado certinho para vocês. Então, recapitulando, Nebraska bem disparelho,
né, em questão de milho, por replantio, seja por semeadura tardia. Tivemos uma primavera bem seca no estado, o que fez esse plantio ser mais tardio. E chegando então agora, florescimento, época bem pertinente, bem decisiva, né, Carlos? E a importância da caixa d'água, né? Exatamente. Porque nós não sabemos se vai ter previsão de muito calor e pouca chuva. Qual a importância dessa caixa d'água? Exatamente, eu acho que cabe falar que, bom, faz alguns dias que não chove por aqui, né, consideravelmente, e a temperaturas altíssimas, 40 graus. Ontem, né, nós estávamos juntos ontem à noite, era 10 da noite e ainda estava 29 graus, 30 graus. A verdade é que parece que o dia não anoitece e não amanhece, a temperatura é a mesma. E a gente sabe que isso pode prejudicar, né, na época do florescimento. Temperaturas muito altas podem aí causar alguns tipos de problemas e não formação de espiga, né? Então a gente sabe, em relação ao florescimento, isso prejudica bastante. Falando em caixa d'água, acho que fica bem claro aqui, né? Falando que temperaturas altas, que não tem chovido muito, o milho numa condição muito boa, não está com a folha enrolada. Então a gente sempre fala que aqui os Estados Unidos ele é um pouco, tem que tomar cuidado na hora de interpretar um pouco os resultados, né? A gente vê muita informação dizendo que agora é momento crítico, que não está chovendo, que tem temperatura muito alta, mas a gente sabe que o solo americano, pela sua característica, né, de argila, dos argilos minerais 2:1, eles tendem de uma certa forma a armazenar mais água e ao mesmo tempo eles têm uma baixa drenagem. Então essa água ela se mantém e as plantas conseguem resistir aí a veranicos maiores aqui nos Estados Unidos do que seria no Brasil, né, comparado com o que a gente está acostumado a ver. E então, para complementar essa informação de caixa d'água, pessoal, se a gente pegar um solo que é bastante comum, né, os solos siltosos, mais da parte central e oeste de Nebraska, por exemplo, um Hard Silt Loam, por exemplo, que eles chamam aqui, né, um solo que tem a capacidade de armazenamento de aproximadamente 50 milímetros a cada 33 centímetros de solo, né? Então aí vocês imaginam aí a importância dessa caixa d'água, como o Carlos bem falou aqui. Mas é isso aí. Bom, como a gente está sempre na estrada nesse Crop Tour, parada do milho, a próxima é na soja. Bom, parada na soja, aqui no estado de Nebraska. Aparentemente não é uma lavoura de altíssima tecnologia, nós estávamos dando uma olhada aqui, espaçamento de 15 centímetros, o que assim, é um avanço, né? Dá pra gente falar isso aqui no meio oeste. Normalmente o produtor ainda planta com os mesmos 76 centímetros do milho. Por outro lado, estabelecimento de plantas e qualidade de semeadura baixo, parece que foi semeado com semeador de trigo, né? Espaçamento entre plantas ele é muito variado, tem planta lado a lado, tem falha, tem dupla. O Alexandre vai falar aqui um pouco do que a gente encontrou aqui, né, de plantas daninhas. Em relação geral, nós temos aqui a soja em R1 já passando para R2. A gente tem aqui, dá para ver na imagem, a gente tem uma nodulação ok, né? O soja não apresenta sintomas de nenhum tipo de deficiência de nitrogênio. Sim. Sim, a gente sabe que aqui o produtor não inocula, né? Então a gente vê aquela raiz cheia de nódulo, não é tão comum, né? Exatamente. Mas tem nódulo ativo. Exatamente, nódulos ativos, então tá fixando nitrogênio. Vamos falar agora um pouco mais do que a gente encontrou nessa lavoura? Além de soja? Além de soja, a gente tem uns intrusos aqui, né? Bom, a gente nota, pessoal, caminhando nessa lavoura, uma alta pressão do Amaranthus palmeri, né? O Palmer Amaranth, que é muito comum aqui no... gigante. O caruru gigante, né? Que no Brasil já tem, o pessoal nos comentou, já tem alguns registros. Uma planta de difícil controle e interessante notar aqui, não sei se o Luiz quer filmar mais de perto, mas a gente vê que foi aplicado um inibidor de crescimento, né, um regulador de crescimento, aí pode ser um 2,4-D. Eu imagino ser um 2,4-D pela data, Carlos, porque a gente sabe que aqui em Nebraska a data limite para se aplicar de camba é 30 de junho. Sim. Hoje é dia 16 de julho, né? Se não for 2,4-D, não queremos. Daí eu acho que é melhor nós até sair daqui, né? Vamos sair daqui, verdade. Mas enfim... outra coisa que é interessante observar, conforme a gente veio dirigindo, e é uma situação que está bem comum desse ver em Nebraska, e vamos ver se nos outros estados também, é a questão do milho voluntário. Muito milho voluntário que o pessoal não controlou, e tem uma explicação para isso, porque o milho voluntário é bem comum, né? Rotação milho-soja e tudo mais. Só que esse ano a gente tem visto pouco controle, muito pelo preço do principal herbicida que controla, que seria aí uma molécula de cletodin, né, dos inibidores da CCase. Dificuldade de achar esse produto e o preço, né, que eu imagino que o pessoal que está nos ouvindo também deve estar assustado aí com os preços atuais. Então,
basicamente é isso que nós temos. Vimos um pouco de Japanese Beetle aí, quem sabe vão ver um pouco mais em Iowa, né, que mais adiante, mas eu acho que esse é o panorama geral aí, Carlos. Não, acho que é isso mesmo e acho que é difícil o controle, né? São poucas moléculas, como tu comentaste, que conseguem controlar, além do Enxadex, né? Que funcionaria muito bem, mas a gente sabe que em larga escala isso é impossível. Pragas, pouquíssimas, né? A gente sabe que o clima esse ano está um pouco diferente. Às vezes a gente se sente lá no Brasil, tá quente e ainda tá um pouco úmido, né? Então, talvez o produtor americano não esteja muito acostumado com esse tipo de clima, ele vai ter que talvez aprender um pouco mais como fazer controle, de repente mudar os níveis de controle, né? A gente vai ver como vai se desenvolver daqui para frente. Promessa é dívida, a gente quer vídeo curto, então vamos sair daqui agora, a gente já vai para Iowa pro próximo vídeo. Segue com a gente. Vamos lá.